Olá, pessoal. Estamos na nossa segunda unidade do módulo 2. Vamos iniciar aí a aula de hoje, relembrando alguns pontos importantes que nós trouxemos nas unidades anteriores, como o conceito de gestão, falamos do papel do gestor, falamos do perfil desse gestor, discutimos um pouquinho, né, a questão do que é a gestão participativa, o que é uma gestão democrática. Então, hoje, no nosso módulo, na nossa unidade, nós vamos falar sobre a gestão democrática, lembrando dos conceitos que nós vimos em aulas anteriores, e fazer uma análise, principalmente, sobre as avaliações existentes dentro da gestão. E o quanto importante é a avaliação como um processo de retroalimentação dos nossos planejamentos, de que forma que nós podemos replanejar as ações dentro da gestão escolar. Então, convido a todos para virem comigo, para que a gente possa aí discutir um pouquinho a importância da avaliação no papel do gestor escolar, tá certo? Então, como que tudo isso começou? Com o processo de abertura política, ao final dos anos 90, dos anos 80, abriu-se a possibilidade de participação de vários setores da sociedade. Então, lembrando aí um pouquinho, nós vemos de uma sociedade onde nós tínhamos um poder dos militares. Então, na década de 80, é quando abre-se o processo democrático no país, abre-se um pouquinho mais da democratização, e com tudo isso a gente começa a perceber uma abertura maior dentro das instituições educacionais, para que haja uma participação maior da comunidade, da sociedade, dentro das escolas. Então, é muito importante a gente relembrar um pouquinho esses aspectos históricos, para que a gente possa pensar nessa estrutura da formação da escola que nós temos nos dias atuais, do processo democrático dentro da própria sociedade, de como que o indivíduo participa. Então, é quando abre-se os primeiros conselhos, as associações, para que haja uma participação maior, muito mais participativa do cidadão, do indivíduo, em todos os setores econômicos, sociais e políticos e educacionais também acontece tudo isso, né? Então, a gente sabe que desde a Constituição Federal de 1988, ela já traz a importância de uma gestão democrática que valorize essa participação de todos, que tenha que ouça melhor a comunidade, a sua sociedade. Então, com a gestão democrática, que também é uma gestão compartilhada, é uma gestão participativa, são termos que, embora não se restringam ao campo educacional, faz parte da luta do educador até os dias atuais, dos movimentos sociais em defesa de um projeto de educação pública, gratuita, laica, democrática, de qualidade social. Então, a Constituição Federal, ela já vai trazer em um dos seus artigos a importância dessa participação do indivíduo dentro do ambiente educacional. Então, as lutas em prol da democratização da educação pública e de qualidade, ela vai se intensificar após a Constituição Federal, 1988, resultando na aprovação do princípio de gestão democrática, que institui a democracia participativa. O que é isso, gente? Isso é a participação de todos. Hoje nós podemos participar dos conselhos escolares, hoje nós podemos participar dos movimentos sociais, hoje nós podemos participar das escolhas dos nossos diretores, graças a uma luta da década de 80 até os dias atuais. Graças a toda essa luta, à própria Constituição Federal, nós temos o direito garantido por lei da nossa participação dentro das instituições educacionais. Então, dentro do capítulo, no artigo 206, inciso 6, no capítulo 3 da Educação e da Cultura do Desporto, diz, entre aspas,
O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: gestão democrática do ensino público na forma da lei. Então, isso é lei, está amparado, né, por lei essa participação, essa gestão democrática. E aí, passando um pouquinho, nós vamos ter na década de 90, né, e no ano de 1996, uma grande lei, né, mais uma lei que vai amparar o papel da gestão democrática na educação, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, essa lei, ela estabelece, que é a Lei 9394, de 96, ela vai estabelecer e ela vai regulamentar as diretrizes para a educação e os seus respectivos sistemas de ensino. Então, nós sabemos, nós temos o sistema federal, nós temos o sistema estadual, nós temos o sistema municipal, vocês viram isso nas disciplinas de políticas educacionais, e o que rege cada sistema educacional, de que a responsabilidade de cada sistema educacional, e aí essa lei ela vai trazer isso também, né? Ó, no cumprimento ao artigo 214 da Constituição Federal, ela dispõe sobre a elaboração do Plano Nacional de Educação, que também é um outro documento curricular que nós temos, que vai trazer dentro dos seus eixos, um eixo que vai falar sobre a gestão democrática, tá bom? Ela resguarda os princípios constitucionais e, inclusive, de gestão democrática no artigo 9º do Plano Nacional de Educação. Então, vejam, né, quantos documentos que nós vamos ter dentro, né, do Brasil, dentro da nossa rede nacional, que amparam e que regulamentam a gestão democrática dentro das instituições educacionais. E esse princípio, né, que diz esse documento, ele fala que no artigo 14, os sistemas de ensino definirão, então terão autonomia, né, definirão as normas de gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades, então respeitando, né, regiões, respeitando a sua cultura, conforme os seguintes princípios. Primeiro, participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Então, esse é um grande documento que as escolas precisam fazer, que ampara uma gestão democrática. Todos devem participar da elaboração do projeto pedagógico da escola. Vocês vão ver, né? Estão vendo aí na disciplina, temos vários textos que nós trouxemos que vão falar sobre a elaboração do projeto pedagógico da escola, de como que deve ser a participação na elaboração desse documento. É um documento da escola, mas temos que ter representantes, né, de todas as... de tudo dentro da escola, representante docente, representante discente dos alunos, representante da comunidade externa, representantes da comunidade interna, diretor obrigatoriamente participa. Então, é importante essa participação e garantir isso em lei. Também fala, né, na segunda parte, que a participação das comunidades escolares e o local em conselhos escolares ou equivalente. Então, é importante que você, professor, que você, diretor, você, coordenador, participe desses conselhos dentro da escola, porque a gente vai ter associação de pais e mestres, nós vamos ter, né, vários conselhos dentro da escola que dá abertura para a participação da comunidade interna e externa. E é nesse momento, ele é extremamente importante para que todos possam participar, trazer sugestões, fazer as suas críticas e melhorar todas as ações desenvolvidas dentro da escola. E aí nós temos, em 2014, passamos de 96 até 2014, com a Lei 13.005, que aprova o Plano Nacional de Educação, que é o PNE de 2014 a 2024 e dá outras providências. Esse plano ele é elaborado de 10 em 10 anos, com participação de toda a comunidade educacional, né, secretários de educação, representantes das secretarias, representantes escolares, representantes dos fóruns de educação, dos conselhos estadual e municipal. É uma participação muito grande para a gente pensar
esse Plano Nacional de Educação. Então, no artigo 9º desse plano, ele vai falar que os estados, Distrito Federal e os municípios deverão aprovar leis específicas para os seus sistemas de ensino, disciplinando a gestão democrática da educação pública nos respectivos âmbitos de atuação, no prazo de 2 anos, contado da publicação dessa lei, adequando, quando for o caso, a legislação local já adotada com essa finalidade. Então, existe um artigo dentro desse Plano Nacional de Educação que já garante uma gestão democrática. Um pouquinho mais, né, ainda na meta 19, ele vai assegurar as condições no prazo de 2 anos para a efetivação. Então, pode até ser que não exista numa escola uma gestão democrática, mas ele vai garantir, então, que no prazo de 2 anos, todas as escolas efetivamente desenvolvam uma gestão democrática, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho, e a consulta pública à comunidade escolar no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União. Então, é muito importante que haja essa participação em todos esses movimentos educacionais, né? E aí a gente pergunta para vocês, né? Vocês acham que isso efetivamente acontece? Será que nós temos em todas as escolas efetivamente uma gestão democrática? De que forma que os professores e os alunos participam efetivamente desses movimentos democráticos? A participação é uma participação contínua? Qual é a colaboração? Então, se a gente não pensar, não refletir no âmbito da efetivação dessas leis, nós nunca vamos poder garantir uma gestão democrática dentro desse processo. Porque essa gestão democrática não é só ouvir todos os colaboradores, é muito importante que ouçamos eles, né? Que a gente tenha essa escuta ao outro. Mas isso garante uma gestão democrática? Gestão democrática é muito mais que tudo isso. Além de ouvir, é planejar junto, é buscar estratégias em conjunto, é um diálogo maior com todos os envolvidos, é respeito ao outro, com as ideias do outro, com a cultura do outro. Isso tudo é muito importante para efetivamente termos uma gestão democrática. Então, diante dessas considerações, nós podemos concluir que ao longo do caminho, né, entre o discurso e a prática de uma gestão democrática, né, que, segundo Teixeira, ele fala que nos dias de hoje, os termos participação e democracia têm sido amplamente utilizados pelos mais variados setores sociais. A gente vê isso na política, né? Política democrática. A gente vê isso em outros contextos, na economia. É possível encontrar a defesa desses conceitos nos programas de governo e praticamente todos os partidos políticos. A gente vê, né, na época de eleição, os partidos políticos veem e falam o tempo todo em democracia, que vai ser um governo democrático, não é verdade? Então, se pudermos considerar esse fato um avanço, dada a tradição autoritária presente na história, lembrando que a gente teve, né, uma sociedade, viemos de uma sociedade extremamente restrita. Então, por outro lado, ao avaliarmos os discursos e as práticas efetivas, podemos perceber que, apesar da apropriação dos termos, os significados e as suas aplicações políticas e culturais estão amplamente em disputa. Por isso, cada vez mais faz necessário debater e explicitar melhor o sentido que atribuímos a essas palavras, aquelas palavras, principalmente a democracia. Então, mas será que estamos preparados para viver a verdadeira democracia? Será que garante? Será que a gente está preparado para isso? Porque é fácil falar, eu quero um governo democrático, mas o quanto eu participo ativamente, efetivamente desse governo? É fácil falar que eu quero uma escola mais democrática para o meu filho ou para mim, mas o quanto eu participo desse processo? O quanto eu participo das reuniões, dos conselhos, das discussões? Quanto que eu faço isso? Então,
essa reflexão é necessária para a gente pensar o nosso papel enquanto cidadão e dentro de uma sociedade que quer muito, né? Que tem muita sede de realmente uma sociedade mais democrática. Então, a origem da palavra democracia é que a democracia é o regime político em que a soberania é exercida pelo povo. A palavra democracia se origina do grego democratia, que é composta por demos, que significa povo, e kratos, que significa poder. Então, poder de um povo. Se nós vivermos esse processo democrático efetivamente, nós teremos o poder nas mãos. Porque é por meio da democracia que a gente consegue desenvolver esse poder, tá? Então, segundo Cury, fala que as tarefas de construção de uma democracia econômica e política pertencem a várias esferas de atuação da sociedade. A escola é apenas uma dessas, né? Um desses viés, a escola, porque a gente vai ter toda a economia, a sociedade em si como um todo. Então, toda a sociedade ela deve ser constituída pelo processo democrático. Então, a escola tem um papel fundamental de formação, né? Porque ela tem o poder de formar pessoas para ser inseridas nessa sociedade. Então, ela tem que tornar-se, antes de tudo, uma escola verdadeiramente democrática para formar cidadãos conscientes, críticos, preparados para assumir o seu papel. O Dourado ele fala que afirma que na escola todos têm contribuições e saberes para compartilhar. E que todos os processos realizados nos espaços da escola são vivências formativas e cidadãs. Então, eu não tenho, eu não gosto de participar, eu não tenho vão, não. Todo mundo tem condições de participar efetivamente dessa escola. A escola, ela é do povo, ela é daquela comunidade que ela pertence. Portanto, aquela comunidade, ela sabe o que é melhor para as crianças, para a formação. Por isso que é importante ouvir a comunidade e fazer com que a comunidade participe cada vez mais da escola, né? E aí a gente tem que falar do papel da gestão dentro desse aspecto das avaliações, o quanto a avaliação ela é importante, não num processo de usar os resultados para falar, olha, não é bom, ficar apontando, né, o defeito ou excluir porque não é boa, mas utilizar esse processo da avaliação como uma alimentação de novas estratégias, de novas metodologias de trabalho para a melhoria dessa instituição. Então, por que nós avaliamos? Por que nós somos avaliados? Os resultados avaliativos são traduzidos em processos de aprendizagem? O quanto nós utilizamos dos resultados para melhorar as nossas ações? Ou quanto menos a gente utilizar a avaliação como apontamento, nós podemos crescer mais no sentido de melhorar as nossas ações com o processo avaliativo, né? Por que avaliar torna necessário num contexto escolar? Então, é isso que a gente vai discutir nesse momento, né? O objetivo central da escola é promover o quê? A aprendizagem dos alunos. Esse é o nosso propósito. Então, tudo que nós fazemos dentro da escola é para prover a aprendizagem dos alunos. O nosso objetivo final é fazer com que todos os alunos aprendam. Agora, todo esse processo para que o aluno aprenda é que depende das nossas ações, do nosso papel, das nossas metodologias. Então, o professor deve estar atento à avaliação dos estudantes, para conduzir metodologias didáticas melhores, para mudanças de comportamento, para favorecer o desenvolvimento do aluno, sem perder de vista que existem conhecimentos que precisam ser apropriados pelos estudantes. E que é papel da escola garantir que tudo isso aconteça efetivamente. O papel do professor é fazer com que o aluno aprenda, mas a escola tem que dar meios, ela tem que fornecer caminhos para que o aluno realmente aprenda. Tá? Então, cabe ao professor definir instrumentos de avaliação diferenciados, buscando atender os diferentes tempos de aprendizagem presentes em cada sala de aula. É papel do professor pensar que instrumento de avaliação, ele tem autonomia para pensar os instrumentos de avaliação dele.
mas a escola precisa fornecer meios, sempre lembrando disso. Por isso que existe a avaliação institucional. A avaliação institucional, ela também é ela que vai dar esse caminho para que o aprendizado realmente aconteça dentro da sala de aula com o aluno que está ali, né? Então, ela é vista como um instrumento de melhoria e de qualidade acadêmica e científica. Ela busca o quê? Uma compreensão global das instituições. Essa avaliação ela tem como objetivo compreender, avaliar todos os processos produzidos pela instituição, intervindo criticamente na comunidade. Então, a avaliação institucional, ela é importante para que a gente possa perceber, né, as curvas desse caminho, as dificuldades que existem dentro da instituição, para que o aprendizado realmente ocorra. Vejam, se nós não tivermos uma sala de aula adequada, que tenha uma boa iluminação, que seja arejada, isso tudo vai dificultar o aprendizado do aluno, porque o aluno ele precisa de meios adequados para que ele aprenda. Então, a avaliação institucional, eu estou dando um ponto somente, ela vai ajudar a fazer com que o gestor, de uma forma muito democrática, se autoavalie e avalie a sua instituição para verificar se o caminho que ele está oferecendo para os alunos aprenderem é adequado e vai favorecer a aprendizagem, vai alcançar o objetivo final, que é o aprendizado do aluno, né? Então, a avaliação institucional, ela constitui-se como um processo sistemático de discussão permanente sobre as práticas vivenciadas na escola, né, na instituição, intrínseco à construção da sua autonomia, já que ela vai fornecer subsídios para a melhoria do aperfeiçoamento da qualidade do ensino. Essa autonomia, ela não desvincula a escola das demais instâncias do sistema, uma vez que a avaliação institucional articula as avaliações, possibilitando uma leitura da totalidade das instituições e do sistema. Então, a avaliação é um meio para que você possa verificar as suas fragilidades, né, as fragilidades da instituição. A avaliação é para que você possa, de uma forma muito democrática, ao fazer essa avaliação, né, daquilo que precisa melhorar, daquilo que já está bom, aquilo que eu posso melhorar para que o aluno possa aprender. Então, o objetivo da avaliação institucional é avaliar o quê? Um contexto, né, escolar muito maior do processo educativo, de modo a permitir a identificação das fragilidades, das potencialidades dessa unidade escolar, a fim de promover uma reflexão e uma discussão com vistas à melhoria da qualidade social da escola. É muito importante utilizar esse instrumento. Isso não tira a autonomia do professor de buscar os seus instrumentos de avaliação, mas isso vai, de uma forma articulada com esses instrumentos, melhorar efetivamente o atendimento a esse público que é os alunos da escola. A avaliação, por apresentar um caráter formativo, ela busca analisar a atuação de cada unidade em seu contexto socioeducativo. Para tanto, faz-se necessário o quê? O envolvimento de toda a comunidade. Então, é importante você, quando vai pensar esse instrumento, né, articular esse instrumento, pensar em ouvir, né, tanto a tua comunidade interna quanto a sua comunidade externa, para você pensar em questões que vão realmente te ajudar e não apagar, e não fingir que aquela situação pode não existir porque eu tenho medo da resposta, né? Então, é preciso compreender que a avaliação institucional é um processo global, contínuo, sistemático, competente e legítimo, participativo, que pode envolver agentes internos dentro da instituição e agentes externos na formulação de subsídios para a melhoria da qualidade da instituição escolar. Então, é muito importante utilizar-se desse instrumento como, eu sempre falo, né? Eu falo que a gente planeja, executa, avalia para retroalimentar
o nosso próprio planejamento. Então, ele é um círculo que não tem começo, meio e fim, mas que ele está em contínuo processo, porque a cada momento que eu avalio, me traz instrumentos para replanejar, para repensar em estruturas, em parte didática, pedagógica, que existe dentro dessa instituição escolar, que possa melhorar o atendimento aos alunos e realmente alcançar o meu objetivo maior, que é o aprendizado desses alunos. Então, é muito importante que a gente perceba a importância desse processo avaliativo no decorrer do nosso trabalho, favorecendo as nossas ações e fazendo com que as mudanças ocorram continuamente. Nós não podemos pensar num processo estático e parado e único, porque eu só sei fazer desse jeito, mas a capacidade de mudança é importante, porque a sociedade está em constante mudança. A instituição também deve estar em constante mudança. Toda a verdade, tudo que se executa, pode não dar certo amanhã, e eu tenho que ter estratégias de mudança. Então, para você que um dia poderá trabalhar como gestor institucional, de pensar que o processo democrático ele é dialógico, que o processo democrático ele é muito mais de ouvir, ele é participativo, ele é muito mais prazeroso e que vai ajudar na execução de todas as nossas ações dentro de uma escola, tá certo? Então, a gente encerra aqui esse módulo, nós encerramos aqui essa disciplina dizendo que pensar no meu papel enquanto gestor é pensar que eu posso contribuir cada vez mais para a educação, mas de uma forma muito mais aberta, muito mais competente, muito mais dialógica, tá bom? Então, até mais, em breve a gente se vê.